Ocorreu mudança na sociedade com a inserção feminina no trabalho? Como foi essa transição da mulher dona de casa para uma mulher mais independente? Bem, esse processo de transição, geralmente a teoria, as análises históricas, elas fazem uma localização ali pela década de 70. A gente pode dizer o seguinte: dentro de um sistema econômico que a gente vive, as mulheres sempre estiveram inseridas dentro do trabalho. Então, se você vai pegar, por exemplo, estudos sobre a Revolução Industrial e tudo mais, você vai ver que as mulheres sempre tiveram uma condição de trabalho, mas sempre de uma posição bastante marginalizada, com salários menores e tudo mais. Daí, quando a gente vai pensar na década de 70, vai ser justamente uma classe média também, que daí teria essa característica de não ter as mulheres inseridas dentro do trabalho pelo menos formal, né? Também existia o trabalho doméstico, que é muito importante também na sociedade. Mas é geralmente ali pela década de 70 que tem uma transformação da posição da mulher, e daí assumindo alguns cargos de trabalho e também uma elevação até do tipo de trabalho que elas ocupavam. De acordo com a revista Metrópolis, com a matéria Entre Eixos, o portal Automotive Business entrevistou em março 220 profissionais da área para saber sobre a presença da mulher nas atividades das montadoras de veículos, de autopeças, de logística, de engenharia, de insumos e de distribuição. O resultado? Elas estão lá. 60% declararam ter ao lado uma significativa presença feminina, mas não lideram. 35,3% disseram que não há nem sequer uma mulher em cargos de diretoria, vice-presidência e presidência na companhia em que trabalham. O Ministério do Trabalho alemão relaciona a diferença salarial em parte à discriminação indireta, o que significa que as mulheres recebem menos oportunidades de ascender na carreira. Em 2014, 29% das posições de gerência na Alemanha eram ocupadas por mulheres, taxa que coloca o país abaixo da média de 33% na União Europeia. Os homens recebem, em média, um salário de 16% mais alto do que as mulheres. Os países com maior disparidade em termos de remuneração são a Grã-Bretanha e a Alemanha, de acordo com o documento divulgado em Bruxelas. As mulheres na Alemanha têm excelente formação profissional. Mais da metade dos formados de colégio, cerca de 50% dos formados de universidade e cerca de 45% dos doutorados são mulheres. Apesar disso, são sobretudo os homens que ocupam postos de chefia, de acordo com o Ministério Federal de Economia e Energia. 88,4% das catedrais universitárias são ocupadas por homens. Não, nesse sentido não, porque na verdade a empresa ela tem uma cultura bem equilibrada, então na verdade eles valorizam pelo seu esforço mesmo, não pelo seu sexo no caso, mas a gente pode ver pela estrutura da empresa que parte de presidência, diretores e gerência não tem mulher, nenhuma mulher na empresa, é só homem. Então assim, é claro que eles mereceram estar ali, mas as mulheres estão começando a ascender para esses cargos maiores, mas ainda não tem. Então, não é por eu ser mulher, eu acredito, é mais por ter realmente cultura, de não ter muita engenheira dentro da fábrica, e aí a medida vai crescendo realmente com experiência e com o tempo. Aber da hatte ich wirklich schon gemerkt, zum Beispiel bei den Projekten verteilen, also weil da gab es auch ein bisschen Konkurrenz wegen Projekten, wer kriegt welches Projekt und so, dass manchmal ich Projekte gekriegt habe, nur weil ich eine Frau war, und die anderen Projekte, wo ich eigentlich richtig Lust drauf, also ich hatte richtig Lust drauf gehabt, da hatte ich die zum Beispiel nicht bekommen, weil ich eine Frau war. Und dann, als ich schon gekündigt hatte, ich habe immer noch Kontakt mit vielen von meinen
ehemaligen Arbeitskollegen und so. Aber dann habe ich auch erfahren, dass zum Beispiel die Chefs auch ab und zu so Kommentare gemacht hatten. Und das ist ja, die waren alle männlich. Also wie gesagt, ich war wirklich die einzige Frau da. De olhar para esse impacto das mulheres em ramos que não são tradicionais, antes de pensar na empresa, eu penso já na parte de formação, na escola e na universidade, né? Então tem alguns centros de ensino que tem um perfil mais masculino, que tem pouco espaço para olhar para as questões femininas, para, enfim, as particularidades da vivência feminina. Aí você tem um ambiente masculinizado que a mulher não se sente à vontade para falar, para expor suas ideias. Então não tem uma pessoa que direciona, uma única pessoa que direciona esse tipo de atitude com relação às mulheres. Acaba que o grupo pode fazer um processo de exclusão com relação às mulheres. Então eu vejo que isso vem antes da entrada no mercado de trabalho. Acho que isso já vem, assim como alguns cursos são tradicionalmente femininos e rejeitam os homens, né? Se você entra num certo curso, você ou está no lugar errado, ou você tem uma opção de orientação sexual diferente, né? Então, pensa, antigamente psicologia era um curso só de meninas, né? De mulheres. E aí os homens, todo mundo questionava, mas o que você está fazendo aqui? Esse é um curso feminino. E da mesma forma, as engenharias, por exemplo, física, matemática, eram tidos como cursos tipicamente masculinos. E aí gera um estranhamento quando começa a ter uma figura de outro gênero ali. Então acho que esse é um aspecto importante, assim, esse movimento de estranhar uma pessoa que é diferente já começa antes. É como se matemática fosse mais natural para os meninos e menos natural para as meninas. Also eigentlich meine Eltern, die waren mega glücklich, dass ich ein Ingenieurwesen studiert hatte. Mein Vater ist als Ingenieur und in der Schule, als ich noch Schülerin war, da hatten wir diesen Test gemacht, weißt du, also wo die Leute einfach Kreuzen machen und so und daraus kommt, was man studieren sollte. Und eine von den Fächern, die ich studieren sollte, beziehungsweise mir empfohlen wurde, war Ingenieurwesen und die waren mega glücklich. Also mein Bruder war schon in Aachen, als ich nach Aachen gekommen bin. Und meine Eltern wussten schon, dass die meisten in Aachen Männer waren. Also ich meine, in Aachen, laut Statistiken sind 3 Männer pro Frau. So. Und ja, also eigentlich, die haben nichts dagegen gesagt, eher das Gegenteil. Also die haben sich desencorajar não, mas muitas vezes quando as pessoas perguntam pra gente o que a gente tá cursando e você fala engenharia, às vezes as pessoas ficam tipo, nossa, mas você é mulher e tá fazendo engenharia. Hoje eu não encontro mais isso, até porque no meio que eu tô, que é de muitos engenheiros, já é um costume ter mulher, mas no começo da faculdade, principalmente entre amigos, que a maior parte escolhe parte de biológicas, humanas, já escutei. Não para me desmotivar, mas de surpresa de eu estar fazendo engenharia. E às vezes eu vejo também processos em que a mulher acaba adotando uma postura mais masculinizada para sobreviver naquele ambiente. Então, você deixa de fazer algumas coisas ou de se vestir de uma certa forma para ficar num padrão mais masculino, para você não sobressair tanto o lado feminino. É como se você quisesse mascarar algo que é seu, que, enfim, mas para você ficar naquele ambiente que é um ambiente mais duro, mais agressivo, mais, enfim, mais masculino, você acaba incorporando características para você ficar mais fazendo parte do grupo, para parecer mais com o grupo. E você vai incorporando sem perceber. Então você se veste de uma maneira mais formal, você deixa de colocar uma cor chamativa, você pensa, eu podia pintar meu cabelo de rosa, eu adoro cabelo rosa. Mas se eu colocar o meu cabelo rosa, o pessoal não vai me levar a sério. Porque cabelo rosa é uma coisa muito alternativa, é uma coisa muito, sei lá, que representa algo que não combina com essa empresa e com esse setor que eu trabalho. Pessoalmente não, mas eu, enfim, sei que tem vários nichos de trabalho que são muito masculinos, né? Então mesmo que você tenha um desempenho tão bom quanto o do homem,
você não vai ser requisitada para certos cargos porque você é mulher. Em algum momento você vai engravidar, se você quiser. Isso vai fazer com que você falte ao trabalho, com que você peça flexibilidade do trabalho. Então, eu vejo realmente uma relação em que a carreira masculina flui mais facilmente, com menos obstáculos, do que a feminina. Essa mudança do momento em que a mulher tem filho, isso tem um impacto no trabalho, né? A gente vê a redução do número de filhos, casais com filho único ou casais sem filhos, em função da dedicação ao trabalho. E aí a gente vai vendo essa tensão, né? Às vezes o trabalho demanda coisas que tornam o exercício do seu papel familiar, como amiga, como pessoa, difícil de você ter tempo ou de você ter tranquilidade para exercitar. Então você sai do trabalho, mas você leva a preocupação do trabalho para casa. Isso com homens ou mulheres, acho que isso não é exclusivo da mulher, mas a atenção, a preocupação que você tem no trabalho acaba invadindo a sua vida familiar. Então esse é um elemento importante que pode fazer com que a mulher, por exemplo, desenvolva sintomas de ansiedade, desenvolva estresse. Isso não é exclusivo da mulher, mas a mulher, por ser mais cobrada em casa, pode vivenciar esse conflito de maneira mais intensa. Outro aspecto contraproducente para a conquista de uma melhoria salarial é o longo afastamento do emprego durante a licença maternidade, que na Alemanha pode durar até 3 anos. Ficar em casa cuidando dos filhos gera também um descompasso em relação ao mercado de trabalho. As chances de uma reintegração vão diminuindo à medida que aumenta o tempo de afastamento. Mesmo cientes deste problema, muitas mulheres acabam sendo forçadas a ficar em casa simplesmente porque não encontram quem cuide de seus filhos. A Alemanha não dispõe de uma infraestrutura satisfatória em termos de creches e jardins de infância. Exatamente por isso, conciliar carreira e maternidade é uma questão bastante conflituosa, especialmente para as jovens. Já no Brasil, segundo a revista Exame, pesquisa feita em 2018 com 10 mil mulheres brasileiras constatou que 56% delas enxergam dificuldade no sucesso profissional se tiverem filhos, e ainda 23% delas alteraram os planos de ter filhos por motivos profissionais, principalmente as que estavam na faixa entre 35 e 39 anos. 3 em cada 7 mulheres sente medo de perder seu emprego se engravidar, e 22% delas não conseguem voltar ao mercado após a chegada dos filhos. Sondern das war, also keiner hat, wie gesagt, keiner hat so Kommentare gemacht zu mir direkt, aber du hast schon gemerkt, dass sie auch anders reagiert hatten und dann, ja, also es sind Kleinigkeiten, die mir angedeutet haben, okay, also jetzt, wenn ich einen Vorgang habe, dann ist das auch ein bisschen anders, ich ziehe lieber dann Hosen an. Ja, in meinem aktuellen Job auf der anderen Seite, da gibt es auch viel mehrere Frauen zum Beispiel. Und die meisten tragen Kleider und hat keiner Sachpass, weil also bei meinem aktuellen Job ist es tatsächlich so, dass sie versuchen, Frauen zu unterstützen, auch wegen Image vom Unternehmen und so. Eu acredito que está melhorando com o tempo, que realmente eles estão abrindo oportunidades, justamente ignorando essa parte, se tu é homem ou se é mulher, e sim pela tua experiência, pela tua força de vontade, por tu querer estar ali aprendendo, trabalhando, crescendo. Tem alguns problemas ainda dentro da empresa, por exemplo, a gente que trabalha em chão de fábrica, que tem muito homem, a gente sente olhar, isso existe, a gente passa de um jeito, eles olham de outro, então é complicado. A gente ignora, a gente finge que não vê, mas dá aquele desconforto, isso acontece ainda. Mas em relação à posição de cargo, em relação a oportunidades dentro da empresa, dentro da empresa que eu trabalho eu não enxergo isso, mas assim, essa diferença, realmente eu já vejo um equilíbrio, mas ainda existem pontos realmente que faz diferença e que precisam melhorar, mesmo não em relação a cargos, mas em relação ao dia a dia da empresa.
vejo esse aspecto também do medo de falar sobre algum preconceito que possa existir em função disso, de ser usado contra ela, mas aí novamente vai depender da cultura organizacional, da empresa em questão, como ela lida em termos de transparência nas relações ali, se as pessoas têm espaço para falar abertamente sobre o que gostam e o que não gostam. Então, acho que isso é mais amplo, pensando nessa questão da cultura organizacional. Se é uma cultura que trata as pessoas com respeito, se é uma cultura que apoia o trabalhador quando ele encontra dificuldade. Então, acho que essa relação tem que ser estudada também no sentido da cultura organizacional. Es muss wirklich, also Frauen sollen noch weiter unterstützt werden, aber es muss auch in der Kultur vom Unternehmen das geändert werden. Und nicht nur so zu sagen, okay, wir brauchen zum Beispiel 20%, weil das kommt auch vor, dass sie sagen, okay, wir brauchen mindestens 20% des Managements müssen Frauen sein. Und dann erzwingen die Unternehmen tatsächlich Frauen zu befördern, damit sie auch zu den Managementpositionen reinkommen. Also ich finde das gut, aber das Problem ist natürlich also in den unteren Ebenen, und weil das Kultur von den Unternehmen auch so ist, dann denken sie, okay, wir sind jetzt gezwungen, eine Frau zu nehmen, auch wenn ein Mann besser ist, und da ändert sich auch nichts. Deshalb natürlich, ich denke, es muss noch mehr gemacht werden, weil Frauen sollten gleichberechtigt wie Männer sein, aber es muss wirklich so ein Gedanke, eine Änderung im Gedanken von den Menschen kommen und nicht nur sozusagen, ok, 20% das de Frauen. Acho que tem duas coisas, assim. Acho que tem um aspecto que é a imagem que você passa como empresa para a sociedade. Então, você passa uma imagem de que você é mais... que você consegue incluir pessoas com características variadas, e isso é bom, isso vira responsabilidade social, isso vira... uma boa prática, eu estou divulgando uma boa prática, um ambiente inclusivo. Então esse é o lado assim, de querer conquistar a sociedade, e tem o lado que é mais assim, de pensar nas mulheres como vantagem competitiva, que aí não é só olhar para a imagem que eu tenho na sociedade como empresa, mas olhar para que contribuições que a mulher pode trazer no ambiente de trabalho. Se eu tivesse um ambiente só de homens, de que forma que eu perderia boas ideias, bons relacionamentos, bons trabalhos? Então, assim, olhar para a diversidade como um elemento que pode gerar vantagem competitiva. Então, trazer pessoas com deficiência, trazer pessoas de etnias diferentes, de regiões do país diferentes. Então, quanto mais variada, o grupo de colaboradores, mais você teria potencial para essas pessoas se complementarem em termos de habilidade.